Bom, desde agosto de 1992, quando o então presidente Fernando Collor de Mello veio a público, se dirigindo à nação, pedindo para que as pessoas manifestassem apoio ao seu governo, algo que não aconteceu. Desde este momento, deste episódio, nós não tínhamos tido um pronunciamento tão desastroso como nós tivemos ontem, o presidente do nosso então mandatário do Poder Executivo, Jair Messias Bolsonaro. É isso que a gente vai estar vendo agora, alguns trechos desse pronunciamento. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Pessoal, esse início de vídeo, eu acredito que seja uma maneira equivocada de você introduzir o assunto. Primeiro que tu pega um episódio isolado, que não é de conhecimento popular, poucas pessoas sabem do que se trata, e você usa ele como referência sem dar a ele os elementos necessários, as informações necessárias. Dizer que o governo estava se preparando, que o Brasil estava se preparando para o coronavírus desde este episódio, sem que houvesse um pronunciamento, porque isso não aconteceu na oportunidade, isso é brincar com a inteligência do povo, né? Porque a gente sabe que por muito tempo, inclusive nos últimos pronunciamentos do mesmo presidente em questão, ele estava desconsiderando a possibilidade de haver uma epidemia, uma transmissão em massa aqui no Brasil. E agora você dizer que há muito tempo o Brasil estava de fato se preparando para isso que está acontecendo, eu acredito que seja um grande erro, um grande equívoco, né? Então, trabalhar com a informação dessa natureza é algo complicado. Pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Pessoal, aqui tem um primeiro ponto baixo, né, do pronunciamento do Bolsonaro. Ele insiste em usar o termo histeria, né? O que histeria nos remete à ideia de que você está cometendo excessos, exageros, né? Vamos entender que nós estamos falando de um vírus, né, que já matou 17 mil pessoas no mundo, que contaminou outras 400 mil. E você não pode utilizar um termo que faça analogia a algo que esteja além do necessário em termos de cuidado, pensando que isso vai diminuir o problema. Você não reconheceu o problema, não faz que o problema seja menor, faz apenas que você esteja menos preparado para combatê-lo, né? Então, eu acredito que tenha sido extremamente infeliz o emprego do termo histeria, que faz parte constante, né, do vocabulário do nosso presidente. Ele rotineiramente faz uso desta palavra quando está se referindo ao coronavírus. E vocês vão perceber que nesse vídeo, ele usa, um vídeo de 5 minutos, ele usa 3 vezes esta palavra, né, histeria. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam... Temos 1 minuto e 8 de vídeo, né? E 1 minuto e 8 o presidente faz o primeiro ataque à imprensa, tá? Então, não é este o momento, tá? Vamos entender que o mesmo presidente que também costuma dizer que os opositores ainda não superaram o resultado da última eleição, nós vemos aqui aquele que venceu a última eleição não conseguir se afastar daquele clima de oposição, de animosidade, mas principalmente de concorrência. É como se ele vivesse ainda a campanha eleitoral, novamente atacando a imprensa, novamente atacando os opositores, como se esses fossem os responsáveis pelo problema. A gente vai ver aqui uma linha interessante de abordagem do assunto. A gente vai ver que Bolsonaro, em primeiro momento, ataca a imprensa, dizendo que é dela a responsabilidade pelo caos, pela histeria, como ele próprio fala aqui. Logo na sequência ele tenta mediar essa situação, estabelecendo uma tendência dizendo que a imprensa mudou o seu discurso, o que não é uma verdade, a imprensa mantém o seu discurso, né?
Eu particularmente acredito que a imprensa sim hoje esteja esteja potencializando os casos, esteja muito mais focada na tragédia do que propriamente nos casos hoje que estejam sendo relacionados à cura da doença, aos países que estejam hoje em recuperação do quadro que já viveram, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Mas é isso que vem de jornal, né, pessoal? Isso não é uma novidade aqui para nós, né? Vamos entender que a imprensa, os chamados abutres da imprensa, eles vivem disso, eles vivem da tragédia. Então, falar sobre isso agora, no momento, a 1 minuto de vídeo, onde você está se dirigindo a toda a nação, como se não houvesse assuntos mais importantes para serem tratados, é uma escolha muito inadequada do direcionamento da pauta. É importante falar que nós não podemos esquecer que existe uma equipe por trás do presidente, né? Existe assessores, existe todo um cuidado com a elaboração de um texto, principalmente um texto que está sendo dirigido a todo um país. Então, o erro, o pessoal costuma dizer, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. O erro é de toda uma equipe aqui, né? As palavras foram muito mal escolhidas, muito mal empregadas, algo muito parecido com o que acontecia na época da Dilma, que tinha uma mensagem interessante, mas que era abordada de uma forma completamente equivocada e dava um tom anedotário para o assunto tratado. E quando a gente fala sobre esse aspecto de stand-up, né, onde a mensagem é colocada em segundo plano e a nossa atenção é chamada muito mais pela forma em que o assunto é conduzido, a gente vai ver em um outro momento aqui que o Bolsonaro também tem um ponto muito, muito explícito em seu discurso, onde o assunto é muito mal trabalhado. Mas vamos dar seguimento. Exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos. Pessoal, eu vou passar essa parte do vídeo assim, ó, que aqui é um outro aspecto onde o Bolsonaro foi infeliz nas suas colocações, porque primeiro, a Itália sim, ela serve para nós como um elemento de comparação, porque a Itália não deu a merecida importância para o coronavírus. Quando os casos de lá começaram a surgir, começaram a aparecer, a Itália demorou muito tempo para tomar as devidas providências. E hoje ela vive as mazelas das consequências daquilo que não fez. Agora dizer que o aspecto clima ele é determinante, é como se o Bolsonaro esquecesse que a região sul do Brasil ela está entrando num momento onde o clima se assemelha muito ao clima europeu, né? Então é um desconhecimento, na verdade não é um desconhecimento, o Bolsonaro sabe do que está falando, mas ele está tentando mudar o foco, dizer que a Itália ela é muito diferente do Brasil. Em qual aspecto? Né? Em qual sentido? Clima? Nem tanto, né? Quem sabe nos cuidados que a Itália deixou de ter no começo e hoje se corrigiu o Reino Unido da mesma forma, a Inglaterra do mesmo jeito, o Brasil está indo na contramão. Né? O Brasil ele demorou para tomar algumas ações, ele tomou as ações corretas, né, de forma adequada e agora ele está pedindo para que o brasileiro baixe a guarda. Né? Vamos ver um pouquinho mais à frente sobre esse assunto. E com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse. Segunda vez que nós vemos falar aqui a palavra histeria. Pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Não mudou, continua igualzinho. E tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Pessoal, otimismo vale muito a pena, é algo muito bom. Eu costumo usar nos meus vídeos, né, esse pano de fundo, né, falar sobre o otimismo, mas o otimismo ele tem que ser verdadeiro. O vírus passará com base no quê? Né? A gente sabe que para o vírus ser eliminado, ele precisaria ter uma vacina que já estivesse com resultados eficientes e que fosse de acesso, né, coletivo, isto é, que o mundo inteiro pudesse fazer uso dessa vacina. Os imunologistas já são categóricos quanto a isso. Existem só duas maneiras de você eliminar o vírus, ou através de uma vacina, ou através, né, da imunidade natural gerada pelo contágio. Sabemos que você se contaminando uma vez com o vírus, com o Corona 7, né, com a variação 7, a 7ª variação do vírus, o indivíduo se torna imune, então ele não pega 2 vezes a mesma doença. Só vai ter uma curva real decrescente no momento que tiver a metade mais 1 da população contagiada, contaminada, e daí sim, obviamente, você vai ter um número menor de pessoas contaminadas. Vamos entender que isso começou com uma única pessoa, e nós tivemos até então 400 mil contaminados no mundo. Com base no que tu fala que o vírus vai passar? Tu não tem uma vacina. Com base no quê? Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos.
O sustento das famílias deve ser preservado. Pessoal, saímos aqui agora, né, do discurso humanitário e nós entramos aqui no discurso econômico, tá? Obviamente que o governo ele precisa se preocupar com isso. O colapso econômico ele é uma realidade, tá? Mas tu não pode misturar os assuntos, né? Então tu dizer que o vírus ele é menos potencial para que tu consiga ter algum tipo de esboço de recuperação econômica comercial é de uma irresponsabilidade tremenda, né? Qualquer pessoa consegue entender que está existindo uma tentativa de tu diminuir o problema para fazer com que as pessoas se despreocupem, né? Logo a gente vai ver um outro item muito importante quando ele fala aqui sobre as crianças. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Pessoal, vamos lá. Normalidade, pedindo para que nós voltemos à normalidade. Vamos entender, tivemos uma guerra e vencemos essa guerra. Não vencemos, nós perdemos a guerra, estamos perdendo a guerra, né? Na China, a quarentena está sendo hoje já diminuída, o pessoal está abrindo mão da quarentena, não porque o problema está deixando de existir, muito pelo contrário. É porque a China entendeu que não tem o que fazer, né? Então eles estão voltando a trabalhar porque lá é um país super populoso e eles vão ter um problema tremendo com a fome se nada for feito. A Índia, a mesma coisa. Vamos entender que a maior parte da população mundial, quase 50%, ela esteja concentrada em China e na Índia. Né? Então não é uma questão de o problema deixou de existir, logo temos que abandonar a quarentena. Não! Na verdade o que está acontecendo lá é que não se consegue mais controlar. De novo, lembrando, aquele simples cálculo, uma pessoa contagiou 400 mil pessoas, né? Obviamente de forma indireta, né? Agora nós temos 400 mil vetores da doença. Será que é possível você eliminar o vírus? Não é possível eliminar o vírus. Então a China não está voltando numa condição de quarentena porque o problema deixou de existir ou porque a situação está sob controle. Não é isso, né? E o Bolsonaro foi extremamente infeliz no momento em que ele faz aqui menção às escolas, porque ele tocou naquilo que de mais precioso nós temos, das crianças. Então como que você vai falar que não, vamos voltar à normalidade, principalmente você vai usar escolas como referência? Não existe ninguém de 60 anos na escola, né? Não existe nenhuma professora com essa idade, não existe pessoas que trabalham na área assistencial, na parte da secretaria, não existem pessoas que podem estar se contaminando através do retorno habitual de suas atividades. E lembrando, pessoas com menos de 40 anos, elas podem ter um índice de mortalidade menor, mas elas são sim vetores da doença. Então elas podem transmitir, tu pode pegar a doença e levar para casa. Os sintomas para ti são sintomas mais moderados, mais amenos, mas você pode transmitir para o teu pai, para os teus avós, para pessoas com uma condição de imunidade mais baixa. Então tu continua transmitindo a doença. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Jogar uma estatística vazia, com base no quê? Com base em histórico, com base no quê? Né? E se tu estiver do lado dos 10%? Se a tua família estiver do lado dos 10%, significa que os 90% daí se tornam menos ou mais importantes. Então assim, jogar número foi algo que o próprio Bolsonaro criticou muito na época, o Ciro Gomes, que fazia de uma maneira assim, completamente, novamente falando, de maneira irresponsável. E é o que ele vem fazendo aqui agora, né? Tu tentar gerar credibilidade na tua narrativa, melhorar o teu discurso, no momento que tu fala em porcentagem, não muda o tamanho do problema e não cria nenhuma solução nova. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. Como é que faz? Respeitando se as escolas voltarem, como é que faz? Se tu voltar às atividades normais, como é que faz? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Pessoal, aqui é a maior bobagem que nós temos no discurso, sabe? Assim como tu transforma uma pessoa normal em atleta, um atleta, ele volta a ser uma pessoa normal no momento que ele deixa de estar realizando a sua rotina de atleta. Bolsonaro foi atleta há quantos anos atrás? 20, 30, 40 anos atrás? A gente via na campanha eleitoral ele fazendo flexão de uma maneira completamente equivocada, de uma maneira inadequada, ele não é mais um atleta. Então, assim, dizer que ele não precisa se preocupar é uma afirmação inconsequente,
né? Ah, eu fui atleta na minha juventude, hoje eu sou uma pessoa já de idade, como é o caso do nosso presidente. Significa que eu não preciso me preocupar? Isso não é uma verdade, é uma garantia infundada. Você não tem como afirmar algo nesse sentido. De novo, nós temos um discurso de um presidente da República completamente irresponsável, afinal de contas, nada daquilo que ele está dizendo possui garantias. Garantias técnicas, garantias legais, as proporções que ele apresenta são proporções infundadas, ele não nos mostra números. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Cara, tu tem problema com a Rede Globo, resolve esses problemas com a Rede Globo, vai lá, bate na porta, conversa com os caras, sei lá, fecha a empresa, dá teu jeito, mas assim, ó, numa situação como essa de agora, você ter essa necessidade de ficar direcionando os teus ataques para a Rede Globo. Cara, tu tem problema, todo mundo sabe que tu tem problemas com a Rede Globo. Tu quer citar o Drauzio Varela? Pô, o que acrescentou o teu discurso, sabe? Tu se sente melhor, se sente mais importante, mais forte. Tô falando do Drauzio Varela. Cara, sabe, de novo, o presidente Bolsonaro, parece que ele sim não superou aquilo que ele viveu na época da campanha eleitoral. Parece que ele adquiriu um trauma e agora todo momento, todo instante que ele tem essa oportunidade, ele se dirige, ele faz uso do momento, faz uso do espaço que ele deveria estar utilizando para abastecer a população com informações que quem sabe só ele tenha, e ele vem me atacar a Rede Globo. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein. Pessoal, a partir de agora, o vídeo ele se conclui da maneira que ele deveria ser o tempo todo, né? A partir de agora, nós temos aí uma fala de bom senso do presidente, eu não vou nem avançar aqui no vídeo, ele vai agradecer, ele vai falar sobre onde estão acontecendo os estudos, sobre a importância da medicação que está sendo analisada e avaliada como sendo a mais eficiente para combater o coronavírus, e ele faz um agradecimento especial aos nossos médicos, às pessoas envolvidas no nosso serviço de saúde, né, aqui em nosso país. Então, este é o ponto que deveria permear todo o discurso do presidente, sabe? Ele não precisava, em momento algum, ficar atacando Rede Globo, atacando Drauzio Varela inúmeras vezes, falando sobre histeria e, principalmente, tentando diminuir o problema e fazer uma mistura entre necessidade econômica e necessidade de saúde, né? Necessidades sanitárias, por assim dizer. Então, foi uma fala, assim, desastrosa. Sem sombra de dúvida, muitas pessoas que apoiavam o presidente até ontem, antes do discurso, hoje não estão já mais desse mesmo lado. Espero realmente que ele volte atrás em cima de diversos pontos aqui. Compreendo o teor da mensagem, até porque o próprio ministro da Saúde ontem veio a público falando a respeito da importância do retorno de algumas atividades, como é, por exemplo, alguns médicos, alguns consultórios, as pessoas que têm necessidades específicas de tratamento, pessoas que fazem quimioterapia e hoje não estão tendo acesso aos seus respectivos tratamentos. Então, entendemos que há necessidade do regresso, do retorno de algumas atividades, mas tu chegar e falar que as pessoas simplesmente devem abandonar o seu resguardo com base em coisa nenhuma, isto é, não tem nenhum dado novo. O mesmo panorama, o mesmo cenário que existia quando foi solicitada uma quarentena em massa, não deixou de existir. E para mim essa é a principal preocupação, é uma pergunta que eu acredito que todos nós nos fizemos. Será que primeiro, até quando durará essa quarentena? E será que quando essa quarentena terminar, será que nós teremos uma condição de risco menor? Eu acho que não.